Boa noite, galera. Estamos em mais uma live aqui do Clube Empreendedor. Seja bem-vindo ao Clube Empreendedor. É um movimento de empreendedores feito por empreendedores para empreendedores, juntando aqueles empreendedores que querem empreender, entender melhor o mercado, gerar negócios e fazer um network forte. Você pode entrar no nosso site clubeempreendedor.org. Estamos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, no WhatsApp, no Telegram. Meu nome é Cláudio Souza Leão, eu sou engenheiro elétrico. Fui formado na PUC, com pós-graduação na área de sistemas, e tenho trabalhado com postagens há 27 anos, né, com grandes empresas do Rio de Janeiro, de óleo e gás, cosméticos, livrarias, energia, bancos, e fazemos o e-commerce das empresas, coletando nas suas sedes e enviando para o Brasil e para o mundo. Hoje nós temos um grande mestre, nosso procurador de Estado, Mendelson, que vai falar hoje sobre a regularização fundiária, seu desdobramento no empreendedorismo. Está super aí quente, né? Acabamos de ter a eleição do nosso querido Eduardo Paes, e no programa de governo dele, ele falou bastante sobre essa questão de trabalho nas comunidades, né? Bom, Mendelson, boa noite. Queria que você fizesse uma saudação aí para a turma aí, sua saudação inicial. Boa noite, Luiz. É um grande prazer participar da live do Clube do Empreendedor. É sempre uma honra estar empreendendo, né, com o clube, e quero desde logo agradecer a todas as pessoas que vão participar da nossa live. É um tema hoje, se não o mais importante, mas um dos mais importantes, mas de vital importância para os municípios não só hoje enfrentarem a questão da pandemia, né, mas resgatarem o mínimo de justiça social, que é um grande tema crucial para todos nós, né, o resgate da cidadania e, sobremaneira, o próprio reconhecimento da dignidade da pessoa humana, né? Então, creio que vai ser bem frutífera a live e ajudar a construir, contribuir para essa matéria. Bom, a gente tem aqui várias pessoas já entrando, mandando milhares de perguntas aqui pelo WhatsApp, aqui nos comentários também, Mendes, você pode ver aqui do lado. Boa noite ao Marcos Alves, ao Evandro Alves, ao Moisés Sampaio, nosso querido amigo de Brasília, a Sandra Lopes, o André colocou aqui, grande doutor Mendes, vocês conhecem tudo sobre regularização fundiária. O Moisés colocou aqui, doutor Mendes, é a fera do Ministério Público. Estamos recebendo aqui milhares de mensagens aqui. O Evandro Alves pediu para te mandar um grande abraço ao grande mestre. Oi, Evandro. Bem, tantos amigos, né? Amigo é sempre amigo, é mais do que amigo, é escolha, né? Então, o amor é redobrado dos amigos. Que eu a Sandra Lopes mandando parabéns pelo tema. Bom, o Clube Empreendedor, gente, vai fomentar projetos de estruturação de regulação fundiária urbana de modo a propiciar a legitimação de posse como ativo financeiro apto a gerar recursos para o empreendedorismo. A partir do RI, do registro do imóvel, e nós vamos estar, o Mendes vai estar explicando melhor isso aqui para a gente, da regulação fundiária, o titular do imóvel passa a ter um ativo financeiro capaz de servir de garantia para financiamento de projetos de empreendedorismo. O que precisamos fazer o clube vai fomentar estudos e projetos em colaboração com municípios para a implementação da REURB e promover, a partir de iniciativas de municípios, interação com o Estado e a União para articulação de infraestrutura mínima nos núcleos a serem objetos de regulação fundiária. A gente vai precisar de uma parceria com o governo municipal, o Eduardo Paes já comprou essa ideia, né? Com o governo estadual, com o nosso atual governador Cláudio Castro, e com o governo federal, a gente vai estar essa ideia também para o nosso presidente Bolsonaro, né? Então, a iniciativa é de baixo para cima, né? A partir dos municípios, a gente fazer essa interação com os estados e com a União, e criar uma estruturação para o registro imobiliário das unidades, que foi objeto de regulação fundiária, como instrumento
de titulação de direito real apto a servir de garantia no mercado financeiro. Estudar a atividade de empreendedorismo por cada região abrangida dos núcleos que foram objeto de REUB para sistematizar as linhas de investimento necessárias. A gente vai gerar muito emprego. Articular, já estamos articulando com o sistema financeiro, no caso de bancos e fundos, medidas para garantir o fluxo de recursos para os negócios empreendedores, tendo como garantia os ativos decorrentes da titularidade com regularização fundiária. Começar, Mendes, uma questão que está recebendo aqui. Como é que está esse tema no âmbito constitucional? Luiz, nós temos uma grande deficiência na compreensão constitucional. Muito embora não precise se entregar ao juridiquês, mas, na verdade, há duas premissas essenciais que orientam a atividade humana, nossa atividade, e bastante esquecidas, notadamente, pelos administradores públicos. Veja que lá no artigo 1º, com muita clareza, há dois fundamentos essenciais que não podem ser dissociados do tema que estamos observando. Veja, lá nós temos como fundamento da República do Estado Democrático de Direito, da nossa federação, dignidade da pessoa humana, cidadania. Veja, dignidade da pessoa humana é a ideia de que qualquer um de nós, qualquer ser humano, tenha intrínseco a sua condição, primeiro, que não se submeta a tratamentos, a condutas que possam degradá-lo, que não se submeta a discriminações odiosas. Mas isso não é o bastante. É que todos nós, o Estado, a sociedade, possam assegurar a ele condições mínimas, um piso vital mínimo de sobrevivência. Quando nós colocamos isso ao lado do Estado, o Estado como quem patrocina e busca fomentar esse que é um fundamento do Estado Democrático de Direito, da República Federativa do Brasil, ele tem que o quê? Primeiro, primar para afastar os abusos que possam trazer ao cidadão o desrespeito à sua dignidade. Então, há a criação de limites para que esse abuso não possa se preponderar. E os casos recentes, múltiplos, denotam com muita clareza uma ineficiência, uma omissão do Estado nessa proteção. Mas ainda é também que ele possa minimamente, pelo menos minimamente, assegurar essas condições materiais, desse piso vital mínimo. Então, a dignidade da pessoa humana é um fundamento de toda a estrutura nacional. E, logicamente, ele perpassa e integra essa questão da regulação fundiária. Outra questão é a questão lá também da cidadania como direito fundamental. O que é cidadania, num conceito comum, lá dos romanos? É da vida civil, direito à igualdade, direitos civis, igualdade, liberdade, direito à propriedade. Mas esses direitos civis, eles não podem ser compreendidos sem os direitos políticos. Votar, ser votado, escolher seus governantes. E mais, isso não é o bastante. Por quê? Porque os direitos civis, mesmo aditados aos direitos políticos, não podem ser dissociados dos direitos sociais. Os direitos sociais são vinculados a um princípio também que é uma base da estrutura da sociedade de um Estado Democrático de Direito, qual seja o princípio da justiça social. Então, colimados esses princípios, esses fundamentos, a regulação fundiária ela não pode, como sempre foi, e hoje nós temos uma Constituição que é de 88, conquanto bem destacada e bem delineada, a regulação fundiária até hoje não foi implementada. Então, essa primeira base dos aspectos constitucionais, eles revelam que esses direitos
eles permeiam, como eu acabei de falar, como integrantes dos direitos sociais. Então, esses direitos sociais que estão incorporados em tratados internacionais há décadas, né? No que tange aqui o direito à moradia, eles são incorporados desde a década de 40. O direito brasileiro, muito embora tivesse algumas legislações esparsas, só com a emenda 26, que é de 2000, é que veio a reconhecer lá no artigo 6º o direito à moradia como um direito social. E isso trouxe uma questão, muito embora haja alguma controvérsia aí no âmbito de doutrina, até de jurisprudência, né? E para quem não é do direito, fica meio perdido no juridiquês, nessa inconstância, né? Nessa insegurança jurídica, mas há uma base que essa não pode ser contestada, que os direitos sociais integram o rol dos direitos e garantias fundamentais. E, como tal, lá o artigo 5º, parágrafo 1º, assegura uma regra de autoaplicabilidade. Conquanto haja discussão se essa autoaplicabilidade é plena, pelo menos é incontroverso que, quando eu falo em autoaplicabilidade, é que eles não possam virar uma letra morta. Então, mesmo que eu interprete restritivamente o máximo possível, a ideia de autoaplicabilidade é que, repito, não virem esses direitos uma letra morta na Constituição. Então, esse pórtico inicial permite ver o quê? Que o tema que a gente está tratando, regulação fundiária, e nós vamos ver a miúde os aspectos específicos, né? Eles têm origem numa matriz constitucional que é muito clara, né? É muito clara. É respeito à dignidade da pessoa humana, é o respeito à cidadania, é o objetivo do Estado, que é afastar as desigualdades, promover justiça social, né? E, sobretudo, o direito à moradia como um direito social hoje, né? A partir da emenda, que é de 2000, a emenda 26, né? Integrando o artigo 6º da Constituição. Então, ao se falar em regulação fundiária, muito embora pareça um tema que hoje todo mundo acha tudo de tudo, né? E pensa que a regulação fundiária é invasão, é área urbana, é área rural. Então, independente dos meandros que nós vamos observar gradativamente aqui na live, a pauta, né, é inquestionável, quer dizer, é uma decorrência necessária, imprescindível, de um respeito aos fundamentos da própria Constituição e seus objetivos. Então, esse é o pórtico inicial, a estrutura inicial que fundamenta a própria existência da regulação fundiária. Perfeito. Hoje a gente vai ter que, sem dúvida, enfrentar um grande problema. Nós temos as comunidades do Rio de Janeiro, que são as milícias, né? E as facções criminosas, né? Você acha que a gente conseguindo o apoio do governo federal e tendo esse empenho do governo municipal, nós conseguiremos começar um trabalho em uma comunidade que vai virar um exemplo, né, um modelo para que a gente possa avançar em outras comunidades? Ô, Luiz, esse tema, ele, na verdade, não foge dos demais. O que seria isso para não ser negacionista ou muito simplista? Porque, desculpa, só para você completar, porque sempre que a gente apresenta essa possibilidade, né, as pessoas, de uma forma até simplista, eu acho, falam, é impossível, não tem como fazer, porque tem um tráfico, tem a milícia, nunca vocês vão conseguir. E eu queria que você explorasse um pouquinho isso. Não é bem assim. Vou rapidamente chegar nessa questão. Mas veja bem, se nós olharmos lá na Constituição,
o dever de moradia, a regularização, ela é um dever do Estado como um todo, União, Estados e municípios. E quando ele vai tratar dessa temática, né, a Constituição, lá no 182, ela vai estabelecer o plano diretor. Né? O que é o plano diretor, para ser muito simples na linguagem, né, sem juridiquês? O plano diretor é um retrato de organização, arrumação físico-geográfica, espacial, da ocupação de cada território. Então, o que eu tenho no plano diretor? Ela estabelece que os municípios com mais de 20 mil municípios necessariamente têm que se organizar na sua estruturação de ocupação, ordenação da sua área geográfica, territorial, tá? Através de uma ordenação. Quer dizer, é uma política pública vinculativa, que a Constituição obriga que cada município crie essa ordenação para que a propriedade, né, ela ocupe a função social, que é um norte da Constituição. A propriedade, ela deve ocupar essa função social. E essa ordenação permite isso. Veja que, quando ela estabelece que eu devo fazer o plano diretor e ele cumprir essa função social, a lei que trata dessa matéria, né, é uma lei de caráter nacional que traz as regras básicas, fundamentais, gerais, para que os municípios adotem e, a partir de cada especificidade, venham tratar desse tema, né, dessa ordenação urbana de ocupação. Né? Ela, de forma específica, você vai lá no artigo 42, ela prevê que deva o plano diretor e seus parâmetros estar contemplado nos planos plurianuais, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento. Então, você veja, se você olhar de 88, eu não vou nem falar do BNH da década de 60, que foi a primeira ideia de planificar a ocupação urbana, muito embora lá fosse um plano mais construtivo do que da função social, né? Lá era mais construir, sem olhar o todo. Mas, nessa ótica que eu acabei de te falar, se você vier de 88 para cá, veja, eu vou te dar 2 dados assim, estarrecedores para ver com o descaso. Vários planos diretores de vários municípios eram comprados como papéis prontos de prateleira, talvez atendendo a interesses escusos, a ponto de o município situar-se numa região serrana e o plano diretor falar em praia. O descaso do tratamento com isso. Né? E, no outro aspecto, né, as câmaras municipais, né, com muitos vícios de longas legislaturas, né, nunca atendendo ao próprio reclamo constitucional e da vontade da sociedade, se preocuparam, né, e criaram uma regência que estabelecesse parâmetros mínimos nesse plano inicialmente criado. Porque a própria Constituição prevê, a própria lei também, o 2910, a lei que é a 10257 de 2011, que trata do plano diretor, as regras gerais, né, nunca se preocuparam em fazer as adequações. Então, você vê comumente, e no Rio também não é diferente, né, ordenações desordenadas. Eu vou fazendo várias modificações e crio um desordenamento urbano. E aí é a questão crucial do nosso tema. Sempre se tratou, e na verdade seria até um cacófato, na verdade nunca se tratou da regulação fundiária. Quer dizer, hoje no Brasil, vou falar só de Rio e São Paulo, de 10 anos para cá, de 2010 para cá, as comunidades, ou posso chamar de favelas, ocupações irregulares, aumentaram em mais de 100%. Hoje, Rio e São Paulo, nós temos mais de 12 mil comunidades, só no Rio e São Paulo, que Rio e São Paulo ocupam 20% do total do Brasil. Lugares sem a mínima condição de habitabilidade, sem esgoto, sem identificação, iluminação precária.
totalmente com falta de ordenação, com problemas de risco de desabamento, sem questão nenhuma de ordenação ambiental. Então, aquilo, eu vou falar aquilo entre aspas, só para efeito didático, né? Aquilo era uma coisa, assim, como fosse um estranho, porque o poder público nunca se preocupou em cuidar. Muito embora, repito, né, obrigatoriamente pela Constituição, pela própria lei geral, que é o plano diretor, devessem estar integrados nos orçamentos, repito, nos planos plurianuais das decisões orçamentárias, mas passou largo. Quer dizer, essa multiplicação que decuplou, você tem um duplo em 10 anos, quer dizer, eram 6 mil e pouco, hoje tem mais de 13 mil, é o descaso da administração. Então, por que o tema é muito relevante? Por que o clube quis debater essa matéria? Né? E aqui é só mais um conjunto de ideias, nós estamos vendo pormenorizadamente, porque é um tema essencial hoje. 1/4 da população vive nessas áreas. Fundamental, né? Sem qualquer amparo social. Quer dizer, por que você ordena? Para cumprir a função social. O que é cumprir a função social? É ter o direito à cidadania, saúde, educação, adequação ao transporte público, acesso. Né? E essa ideia de justiça social é uma justiça de repartição. Né? É o direito a terem a igualdade, a gozar da riqueza de todos. Quer dizer, esse piso mínimo é que a solidariedade distributiva incumba que aqueles menos favorecidos também tenham direitos. Veja que a democracia lá grega, e é o mesmo conceito até hoje, é o melhor sistema, não há igual, jamais vai se inventar. É governo da maioria, mas quando eu tenho governo de maioria, com a cidadania, com o direito a voto, também implicitamente e obrigatoriamente, falo implícito, mas também é uma cláusula implícita obrigatória, abrange a proteção das minorias. Ter o direito à faixa majoritária também incumbe obrigatoriamente a proteção das minorias. E é o que a gente vê com um completo abandono. Quer dizer, nós vamos ter, e o tema por isso é relevantíssimo, vamos ter as próximas estações dia 1º, né? Eleição recentíssima, são os mais 5.567 municípios, e não seria leviano, que eu posso afirmar categoricamente, a gente vem estudando esse tema há quase 2 anos, né? É raro o município que se preocupa com a questão fundiária. Raríssimo. E tem o plus, Luiz. Você vai ter a oportunidade, logo em seguida, na próxima live, debater esse assunto mais a miúde, pormenorizado com o nosso amigo Bruno Salles. Né? Sim. E ele usa um termo que nós vamos daqui a pouco melhor ver. Há uma economia enterrada. Porque nós tivemos e temos a oportunidade, não é só de ter acesso às coisas, é ter acesso à moradia, na maioria das vezes subsidiada pelo poder público. Caixa Econômica, Banco do Brasil, as entidades dos bancos privados, financiando a nossa morada. Dinheiro público, muito embora nós vamos pagar as prestações, mas nos foi dada a possibilidade de ter a moradia com subsídios. Lá, o que eu falo enterrado é que você tem hoje 1/4 dessa ordenação urbana construída com suor, sem 1 centavo de financiamento público. Sem pavimentação, sem esgoto, sem iluminação, tudo de dinheiro próprio. Então, às vezes, você escuta algumas para não ser grosseiro, né? Vamos falar algumas ignorâncias, para falar um termo mais chulo, né? E você agora usou a questão da... você me falou que é uma questão muito, muito delicada, né? Que é a questão do crime. Mas por que o crime entrou? Justamente porque foi abandonado, né, pelo poder. Exatamente. O crime entrou porque o Estado não tem ordenação, o Estado não vai mais no local, o Estado nem sabe identificar as pessoas, não tem, quer dizer, eu não tenho, vamos falar entre aspas, né, mas mais simples, eu não tenho um CEP, não consigo me individualizar.
Eu não tenho dignidade do que aquilo que é meu, que eu construí com dinheiro próprio. Ninguém me subsidiou, né? Eu não estou identificado, muito embora, se eu ocupo, e o Bruno vai saber muito bem explicitar isso, se eu ocupo um quarto hoje da ordenação urbana em São Paulo, eu tenho um tesouro enterrado, porque é com dinheiro próprio, não foi com dinheiro público. Então, esse é um tema que a gente vai até adentrar, não muito pormenorizadamente, que é a matéria do Bruno, né? Bruno Salles, nosso querido Bruno. Manda um abraço para ele. E a milícia abraço, e o crime Bruno. estão por causa do abandono. Mas, veja, eu tenho 33 anos no Ministério Público. Sempre combati o ilícito. Não vou falar crime, porque nem não é só o crime que é ilícito. É o ilícito como um todo. O ilícito na improbidade, o ilícito no crime. E não vejo problema, não vejo medo, não vejo nada. Basta que haja vontade e inteligência. Né? É perfeitamente viável. Se eu tenho um plano de Estado, e não um plano de governo, que é aquele momentâneo, né? Tem que ter um plano, eu tenho que ter um projeto de Estado. Né? Espero que aqui no Rio, o Eduardo Paes, que aqui nós estamos no Rio, mas em todos os municípios, nós somos 92, pelo menos 73 nossos municípios do Rio de Janeiro, do Estado de Janeiro, estão nessa situação. Mais grotescamente, a área metropolitana, né? Mas que todos os prefeitos, né, que agora vão assumir dia 1º, tenham a dignidade, né, o mínimo de honradez de tratar o tema com decência, né? Enfrentar a questão, buscar diálogo com o Estado, com a União e fomentar, até mesmo porque a própria lei é uma discussão plural, né, com a sociedade, com todos esses atores, que é hoje a questão do que você está trazendo, né? A iniciativa do Clube do Empreendedor é espetacular, né? Digna de encomenda. Por quê? Porque ele traz à pauta um tema que o próprio município já deveria estar fomentando, porque, veja, para não qualificar como o mais importante, é o grande tema que nós vamos ter que enfrentar. Né? A violência urbana não é que sai das comunidades. Ela se introjetou nas comunidades pelo abandono. Né? E não porque está na comunidade, é o revés. Falo e repito, escrevo e provo. A minoria absolutíssima. É meia dúzia de gato-pingados. Né? Mas onde o poder não está, o Estado não está, né? Meia dúzia toma conta de milhares. Não vejo nenhum entrave, nenhum entrave, ao revés, né? Na política de segurança pública, qualquer que seja ela, essencial a regulação fundiária. Né? Porque se eu não tenho ordenação urbana, eu não tenho inteligência para trabalhar. Aí é o tiroteio, é a mortandade, é o desrespeito às pessoas, né? É uma violência urbana truculenta por causa da desordenação urbana. Então, só para fechar essa parte, né? Logicamente, o tema é muito delicado, né? Depende de uma inteligência, de uma atividade comum, um debate comum, mas não vejo dificuldade nenhuma, desde que haja, não é haver vontade, é obrigação do administrador, né? Querer enfrentar, porque facilmente, né? Nós já até debatemos essa matéria, né? A matéria é facilmente enfrentada e pode ser também, repito, facilmente resolvida. As seguintes situações nós vamos comentar vão dar clareza que a lei hoje é espetacular, bem simples e fácil de resolver essa questão fundiária. Bom, Menos, eu estou recebendo aqui 300 milhões de mensagens pelo WhatsApp dos nossos associados empreendedores e também com vários comentários de vários irmãos nossos, que eu não posso deixar de mencionar, como nosso querido irmão, o presidente e ex-presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva. Mandando um grande abraço para você aí. O nosso querido irmão Nelton Alves está elogiando bastante aí a nossa live. Né? O Evandro, o Rodrigo Rocha, o Raimundo Teixeira Galvão, o Edmilson Souza. Bom, a minha esposa, Glena Souza Leão. Obrigado, esposa.
E o Rodrigo Rocha, enfim, gente, tem muito aqui. Eu não vou conseguir citar ao longo da live, eu vou citando vocês aqui. A outra coisa uma coisa que eu achei importantíssima, né, quando você trouxe esse tema, eu acho que é realmente a solução para o Rio de Janeiro, está fomentando um grupo chamado Coalizão Rio aqui no Rio, e a gente está mostrando isso, força. É que o setor produtivo do Rio de Janeiro, do Brasil, ele tem uma força que ele não tem noção dessa força, né? Nós, cidadãos de bem, nós somos líderes de associações, instituições, e estamos juntos nesse grupo aqui no Rio, para realmente começar a trazer, como a gente vai trazer, através desse projeto também, fundos internacionais que querem investir no Brasil, e a sua participação é super importante, e de outros grandes advogados tributaristas, no sentido de dar segurança jurídica, né? Hoje a segurança jurídica no Brasil é muito questionada por investidores estrangeiros, né? Eles ficam com medo de vir para cá e investir. Isso é um tema que eu gostaria que você falasse também sobre isso, né? E tem vários estudos feitos no valor econômico em relação às comunidades. Você até colocou para mim, e saiu recentemente um estudo, recentemente também no Valor Econômico de outras comunidades, como a Rocinha, que num projeto desse pode ser gerado quase R$ 1 bilhão, não é isso? Você tem lá um bilhão de reais enterrado. Veja só, na pertinência do tema em relação à segurança jurídica, né, aí eu vou pontuar alguns aspectos, e novamente repito, sem juridiquês, para que a gente possa nos Sim, por colocar favor. no tema, né, e daí desdobrar hoje qual é o arcabouço legislativo e ele que pode propiciar a segurança jurídica, né? Muito embora nós hoje convivemos com, como fala o ministro Marco Aurélio, tempos estranhos, né? Porque há uma soberba, às vezes, hermenêutica de interpretar que faz com que a lei discutida, debatida, né, votada, sancionada, ela deixe de existir por interpretação. Mas aqui, essa matéria hoje está bastante sedimentada, sem maiores controvérsias, bem consolidada, então não vejo qualquer problema até que da segurança jurídica. Veja, eu já falei, nós já falamos, né? Lá o aporte constitucional do plano diretor, né? Ele realmente foi a primeira estrutura, é de 2011, a Lei 10.257. Depois nós tivemos, logicamente, o plano diretor, ele traz as regras básicas, né? As regras gerais, e eu sou irrequieto, né, Luiz? Entrar na live é uma dificuldade. É um movimento. É porque você é muito inteligente, você é muito inteligente, é fora da curva. Junto com a Você, maluquice, né? Veja só. não, você é muito inteligente, é fora da curva, e é muita coisa para falar, né? Por isso que A 10.257 ela trouxe essas regras dos nós vamos ministros. trazer. Emerson, vamos fazer outras lives, porque é muito assunto, mas por favor, porque é muito importante. Os É municípios muito vão se importante. orientando. E, logicamente, eu falei até antes, né? Eles vão criando gradativamente, lógico, porque há alterações sociais, vão fazendo adaptações, né? Introduções. Quer dizer, hoje uma cidade sustentável, ao revés de exigir garagem, ele deve ter o prédio sem garagem. Por quê? Porque eu vou ter menos carros circulando dependendo do zoneamento que eu criar. Então, olha, você quer comprar lá? Lá não vai poder ter, não tem carro, hein? Para poder ter a mobilidade urbana pelos outros móveis e não por ter. Tem 4 vagas de garagem. Então, era muito bom, antigamente era riqueza. Hoje, dependendo da minha ordenação, é um luxo não ter garagem, né? Aí o município, por isso que é ordenar. A função social é propiciar o quê? O transporte, o acesso, né? Então, essas leis elas vão se adaptando, não são estáticas nem de um conteúdo irremovível, né? Inamovível, elas vão se adaptando, não é uma dúvida. Mas
que ocorreu? Por essa omissão que nós vimos antes, né, o legislador, o parlamentar, que tem o dever de ver as questões sociais, se preocupou com o tema, né, da regulação fundiária, que sempre foi muito fomentado na área rural, né, de ocupação de áreas desocupadas, mas nunca teve uma atenção especial na área urbana. Né? Então, se editou já em 2009, tem 11 anos, mas bem longínquo da Constituição, né? Que é de 88, a 11.977. Foi a lei de regulação fundiária anterior. Teve vários avanços, vários. E assim, eu vou usar uma expressão espetacular. Por quê? Ela cria uma consequência jurídica que dá a força motriz da regulação fundiária. Qual seja, ela inclui lá 2 itens no artigo 167 da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, né? Como registráveis e como direito real lá no Código Civil, a legitimação de posse. Então, você vai encontrar no 41 e no 42, lá do artigo 67 da Registro Público, né, a possibilidade da minha titulação ser registrável. Tá? E, em seguida, e foi uma obra espetacular do Temer, né? A gente tem a mania de falar mal de tudo, né? Mas Verdade. tem que saber reconhecer as coisas boas e aproveitá-las. E não criticar, está tudo ruim, está tudo ruim, está tudo ruim. O Temer, estou falando o Temer, enquanto me interessa ver o que fez de bom. Foi muito bom em várias... Na iniciativa legislativa. Teve uma produção legislativa muito boa. Uma delas foi a nova lei, que é a 13.465, que já é de 2017, revogou a 11.977 e também, por sua vez, criou mais 2 incisos lá no 67, também para efeito do registro imobiliário. Foi o 43 e 44, né? A certidão de regulação fundiária e o título. Então, você veja, o que isso estabelece? A parte, nós vamos falar daqui a pouco, de todas as obrigações do município de fazer regulação fundiária. Hoje, a titulação ela não é um mero papel, como sempre se tratou. Né? Se nós fizermos uma rememoração, lá o Fernando Henrique teve uma iniciativa, conseguiu um convênio com o Banco Mundial, mas não prosperou. Depois, em seguida, veio o governo Lula e ainda também avançou um pouco, pretendendo justamente o que a gente está falando, que a legitimação pudesse ser um direito com conteúdo econômico. Né? Como nós vimos lá, hoje está tudo enterrado. Né? Eu tenho lá, mas está enterrado. Então, essas duas, a lei anterior e a revogadora, que é hoje a 3465, né, 17, e aí falei bem em relação ao Temer, né? Ela tem um conteúdo espetacular, que ela cria efetivamente um direito que é um ativo financeiro. Está desenterrado. Formalmente está desenterrado. Talvez não materialmente, mas formalmente está desenterrado. O Bruno vai poder falar bem nisso, né? No aspecto financeiro. Mas hoje a gente já pode adiantar. Eu tenho um direito hoje reconhecido. Né? Tenho um direito reconhecido. Mas por quê? E veja a questão da violência, da milícia, do tráfico. Hoje, há uma economia informal. Eu tenho lá um imóvel lá na comunidade tal, irregular, né? Mas foi meu, construir lá no âmbito do local, ele é concebido e reconhecido como meu. No âmbito formal, o vizinho A do B às vezes compra para o filho. Mas, pelo abandono, descaso, o miliciano pode ir lá e vai tomar. Toma já conjunto que o próprio governo constrói, imagina lá. Então, para aquele que hoje é um possuidor que pode ser desapossado a qualquer momento
pela violência, isso é uma ultra garantia. Não estou falando nem do conteúdo econômico ainda não. Mas, ao ser titulado, ele pode buscar... Não é que hoje ele não pode, mas hoje tem muita dificuldade para legitimar uma pretensão jurisdicional. Ah, eu moro lá na casa que é... Ah, qual rua? Não sei a rua. Qual o número? Como é? Com um título, ele passa a ter um direito legitimado, numerado, reconhecido, incluído no espectro social administrativo, né? Deixa de ser o enterrado, como eu falei, para usar a linguagem bem vulgar. Aquela economia enterrada vira um ativo financeiro para ele, está no mercado. E o Bruno já está amadurecendo isso, nós já fizemos 2 reuniões, né? É projetar para que o mercado incorpore e reconheça, já que existe o direito formalizado, com a materialização através do município, né? Isso virá um ativo. Deixa de ser desenterrado, deixa de ser enterrado, deixa de ser informal e passa a estar na economia formal. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, mas, sobremaneira, o Bruno vai saber debater e ter um diálogo sobre esse conteúdo econômico. Mas veja que a segurança jurídica hoje é plena. Basta que os municípios cumpram seu papel, sua obrigação, né? Que na reordenação não deixem de lado a regulação fundiária, né? Vejam que aquele pedaço não é fora da cidade, né? Não pode ser tratado como os direitos que a cidade esqueceu. Sobremaneira, sobretudo, porque, muito embora informal e enterrada, em tese, gera uma circulação de riqueza muito grande, muito grande. É uma economia informal que, se não existisse, o município estaria em condições muito precárias, né? Compra-se muito, vende-se muito, cresce muito e, notadamente, na sua missão, né? Se empreende muito. E esse é um desdobramento que a própria ideia de nós nos reunirmos, estar debatendo juridicamente o aspecto social, é possibilitar trazê-los para o empreendedorismo, né? Reconhecendo o aspecto material e jurídico, né? Trazê-los para que eles sejam um agente social de transformação. O que é fundamental, né? É muito importante isso, né? A gente permitir, dar esse poder, né, às pessoas de ter a possibilidade de ter o seu bem e até, conforme o Bruno vai estar explicando melhor, e você também, posteriormente, outras lives que nós vamos fazer, participando de projetos de saneamento, né, pela nova lei de saneamento nas comunidades, projetos de empreendedorismo, onde essas pessoas vão estar ganhando, né? Na verdade, vão estar ganhando junto com investidores e as pessoas que estão fazendo empreendimento e gerando empregos na própria comunidade, né, Emerson? Esse é um ponto essencial, veja só. Veja Rio de Janeiro, que é muito sujeito a desastres naturais, encostas, né? Construção irregulares, muita porosidade em determinadas áreas. Por exemplo, agora a gente está entrando nessa estação, né? Uma primavera quase verão, há várias áreas, vários períodos com chuva bastante intensa, né? E no ordenamento, no plano diretor, está previsto expressamente, lá no 42, 40, 41, 42 da lei, né? Que eu tenha que observar essas questões, né? E quando eu trato a regularização justamente tem em conta isso. Quando eu incluo aquela área esquecida da ordenação, eu vou tratar das áreas de perigo, desenvolvimento, áreas em relação com ocupação irregular e a parte de saneamento, né? Distribuição da circulação de água, esgoto, prestação de serviços mínimos. Porque, rigorosamente, há uma ignorância do homem público, político, em entender isso, né? Quando eu não fomento essas políticas públicas mínimas, eu tenho um custo muito maior social e custo público. É até um truísmo falar, mas é repetido, né?
Isso é uma matemática já consolidada. A cada R$ 1 que eu deixo de gastar no saneamento, eu gasto 4 em saúde pública. Né? Isso é assim, uma conta irreprochável, hoje pacífica. E veja que quase todas essas comunidades não têm saneamento básico. E isso contribui para vários fatores negativos, porque ela não produz e ela mesmo autoalimenta o esgotamento. Ele deságua embaixo, em algum lugar, nos rios, nas águas pluviais. Então, por isso a função social, quer dizer, o prejuízo é de todos. A falta de urbanização, e nesse caso de REURB, que é reurbanização e regulação fundiária, afeta toda a comunidade, todo o município. Então, a gente não pode ter um descaso com isso, entendeu? Porque nós já vimos desde lá da origem, no início, né, que é uma missão constitucional. Então, quando você fala essa questão, é uma questão fundamental, porque os próprios planos diretores de todos os municípios tinham obrigação de tratar. E passaram largo. Esse descaso fez com que os dados são do IBGE, e são desse ano, de fevereiro, que duplicasse o número de comunidades. Duplicasse, mas aumentou 103%, 104% quase. Então, é um número estarrecedor. Por quê? Ao contrário do que se possa saber, interfere na saúde pública, na segurança pública, na questão do saneamento. Então, os prejuízos são intensos. Aí vem a pergunta, ora, mas os municípios falidos, o Estado, por exemplo, Rio de Janeiro, por exemplo, falido nas contas públicas, como fazer? Planejamento. Eu tenho que ter metas. Né? Não, como diz lá no Roma não se fez num dia. Então, tem que ter um debate. Eu tenho que ter a obrigação de incluir isso na pauta essencial da administração pública e, a partir daí, criar um cronograma. E o cronograma não é para a administração que vai começar em janeiro. É um cronograma de política de Estado e não provisória do governo que está. Né? Da Sim. população, do povo, independentemente de quem vai estar governando. Quer dizer, 4 anos, ainda que não renove o mandato, o próprio mandatário, o próprio prefeito, vai ter que seguir. Né? Até mesmo porque, ao descumprir, ele é ímprobo. Ele pratica uma improbidade administrativa. Então, todos nós, aqui o debate nosso, eu estou enquanto, muito embora seja no Ministério Público, estou aqui enquanto sociedade do magistério, né? Essa é a ideia aqui. Eu não estou aqui enquanto membro do MP, porque não estou autorizado a falar pelo MP. Estou aqui como professor, participo de vários congressos e institutos, né, no fomento dessas ideias, desses projetos. Então, todos nós temos obrigação. É o mínimo. É para todos e, no mínimo, justiça social. Agora, tem que ser cobrado. Não é cobrar porque vai xingar e todo político é ladrão, que é isso, aquilo, que é aquilo. Cobrar o que está já previamente estabelecido. O que a Constituição prevê, o que a lei do plano diretor prevê, o que a legislação fundiária prevê. Quais são os instrumentos? Eu não cumpri? Eu vou ao Ministério Público. Eu tenho instrumento da ação popular, eu tenho instrumento do legislativo. Eu não votei, eu não escolhi um vereador, eu não escolhi um deputado, eu cobro dele. Né? É que no Brasil a gente tem essa falta As pessoas nem lembram quem votaram, né, Mendes? Mas depois que eu votei, eu acho que eu não tenho mais nenhuma obrigação nem de cobrar. Eu tenho obrigação de cobrar. Quer dizer, ninguém viaja, ninguém deixa o carro com outro e recebe a casa arrombada, o carro batido e não cobra. Isso não existe. Quando eu outorgo um mandato de representação, né, eu posso cobrar. Né? Tenho que cobrar. Né? Agora, mas não adianta. Adianta sim. Hoje tem as ouvidorias, né? Hoje eu tenho uma necessidade de conformidade e de ajustamento dos municípios, dos estados da União.
Então, as coisas vão mudando com o tempo. Nós mesmos, gradativamente, vamos também incorporando. A gente tem uma dificuldade da própria nossa criação, da nossa sociedade. A gente tem essa dificuldade de ter a coisa pública como nossa também, como o privado nosso. Eu tenho que cobrar o público como eu uso na minha casa. Mas essas iniciativas, daí eu me prontifiquei a participar, né? É que fomentam nas pessoas esse desejo, né, de saber que o poder público não está fazendo e não afeta só aquelas que não têm o direito sendo reconhecido, né, mas afeta todos. E não é só para a questão da solidariedade, não. O prejuízo é de todos. O desordenamento leva à violência, ao aumento dos custos do poder público na saúde, na questão do saneamento e várias outras consequências, né? Que fazem com que eu tenha um dado esdrúxulo. A gente sempre está falando nas nossas lives e contatos, né? E não é mentira, a pesquisa é fidedigna. E vamos conversar com os amigos que a gente tristemente ouve isso. Mais da metade da população no Rio de Janeiro, município sobretudo, teria vontade de sair do Rio de Janeiro. Essa coisa assim, Verdade. absurda. Quer dizer, é um tiro no meio da têmpora. O carioca, que tinha orgulho de ser carioca, os outros sempre quiseram ser cariocas, não é por causa da beleza natural, não, do espírito, né? O carioca tem espírito da liberdade, né? Não é malandragem vagabunda que o pessoal quer deturpar, né? Malandragem de viver bem no lugar de bem e bem. Agora, se você tem uma estatística que metade quer ir embora porque a cidade é um lixo, né? É um lixo por quê? Porque é quem eu outorguei poder para administrar, ela não administra. Então, vamos cobrar, né? E cobrar não é tacar pedra, xingar ou ficar fazendo negócio na internet com bichinho. É criar os mecanismos para participar das associações, dos institutos, dos debates, né? Cobrar das profissões. Eu tenho lá o sindicato, eu tenho os conselhos profissionais, né? Então, cada qual deve cobrar, né? Cobrar, ter responsabilidade social, né? Ter solidariedade. Né? É o que a gente precisa, né? Não deixar de lado os direitos que a cidade esqueceu. Né? Sim. Bom, Médici, tem várias considerações aqui. O André Neto, parabéns, doutor. Gente, eu não sou advogado, não, tá? O único grande mestre aqui é o Menderson, tá? Eu sou engenheiro eletricista, mas obrigado, doutores aí. Me sinto honrado. Tema de extrema relevância, abordado por poucos, informações muito importantes. O Luiz Carlos Barnabé diz que estamos juntos com os maiores empresários de Guarujá em fase de um anteprojeto de um banco digital sustentável que tem como objetivo de resgatar e empoderar as classes sociais desvalorizadas. Pô, Luiz, parabéns aí por essa iniciativa aí em Guarujá. A Mônica Ponzi manda boa noite aqui, a grande empresária. O Rodrigo Rocha diz que essa economia, infelizmente, informal é onde as comunidades cresceram, mas não conseguem se manter. Bom, gente, eu não vou conseguir fazer todas as perguntas que vocês estão me enviando, nem mencionar todas as pessoas que estão aqui aparecendo, além do nosso Facebook, do nosso canal do Clube do Empreendedor e também pelo WhatsApp. O Bruno Salles está aqui com a gente. Parabéns pela live. Oi, Bruno. Oi, Bruno. Prazer. Tamo junto. O Bruno é o próximo entrevistado, gente. Para falar da parte financeira. Benza a Deus, né? Benza a Deus. Está acreditando no nosso projeto, Bruno. Saudações aí para todo mundo aí da Vem Invest. Vou falar um pouquinho dessa matéria quando você quiser aí, nesses temas aí. Com certeza. Eu falo muito, me alongo muito, então você vai me cortando, porque quando é aula, essa coisa, a gente tem uma limitação, né? Assim, livre, são tantas coisas, tantas faltas de vicissitudes que a gente acaba prolongando, né? Não tem problema. A gente vai ter que fazer, Menderson, outras lives, né? Além de fazer uma com o Bruno, vou ter que fazer outras com você.
que você é um grande PhD nesse assunto aí do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma do Brasil, e é um tema super relevante, né? Super importante hoje, né? Para o nosso Rio de Janeiro, para os principais estados do Brasil, que estão vivendo esse problema aí, que é uma questão muito forte, que é a questão da segurança, né? E a gente dá uma possibilidade para o cidadão, como você falou, ter o seu bem, ter a sua dignidade, né? Ter educação, ter saneamento, ter saúde, tendo ele a possibilidade de estar tendo essa iniciativa de poder estar fazendo, não só dependendo do Estado. Deixa eu, então, pegar o teu gancho e só fazer um fechamento dessa parte da jurídica, da segurança, mas muito básico. Veja, a nova lei é muito boa, porque ela é muito simples. Mas ser simples não é ser inconsistente. Ela é simples no procedimental. Veja, primeiro, isso é uma atribuição no município, está muito claro, ele tem competência para regularização. A lei estabelece as formas de regularização. E, ao estabelecer as formas, ela incumbe ao município fazer essa classificação. É REURB, REURB-S, REURB. Então, ele vai ver como é a ocupação, né? Para ver como ele vai classificar. Depois que ele classifica, ele vai fazer o processo, né? Ele faz todo o processamento, né? Georreferenciamento, a estruturação da parte cartográfica conjugada com o cadastro imobiliário dele e o registro imobiliário. Aí ele vai criar, né, a planta, vamos falar, planta-mãe, e em seguida ele vai titular. Falando bem sinteticamente da lei. Você vai falar o quê? É um custo muito baixo, né? Bem baixo. Basta estruturar um grupo, né? Uma equipe, saber delegar a um secretário, né? O prefeito está cuidando dele pessoalmente, né? Mas participando, né? Editando as normas e... Veja, isso permite... Muitas vezes, na questão da informalidade, né, do núcleo informal, você pode ter um que nem teve parcelamento do solo, né? Vou começar do zero. Os que tiveram parcelamento, mas não foram registrados. Os que tiveram parcelamento foram registrados, mas foram inadequadamente construídos. Os que tiveram parcelamento, foram registrados, construídos, mas estão ocupados irregularmente. Então, a regulação permite todas essas interfaces. Ou seja, ela é completa. Ela, hoje, permite, o próprio nome, né? Regularizar. E daí ela se toma de REURB. PRU é o Projeto de Regulação Urbanística da REURB. Então, e essa REURB, ela, ao reordenar, a gente sabe que a maioria desses lugares eles não foram ocupados apenas por residências, mas há um misto, há o comércio, tudo conjugado. E a 13.465, né, a 2017, a nova lei, ela permite, inclusive, essa reorganização mista, que é espetacular, né? Porque ela trata da residência e do comércio. Ela reorganiza o local. Com essa reorganização e havendo a titulação, o que você pode ter? E aí vem a riqueza da questão. Eu vou criar um ativo. Ativo que eu posso falar com toda certeza que passa a ser um ativo que é financeiro no âmbito hoje normalmente aceito. Quer dizer, em tese, o Bruno vai poder falar muito bem, né? O Bruno Salles aí, nosso amigo. Novamente aí. Obrigado, Bruno. O sistema financeiro, sejam os fundos, a bancarização, né? Criar um fomento para aquilo ser um ativo, de modo que o titular daquele direito agora reconhecido, né, tem aquilo como moeda para o mercado, que hoje está enterrada lá.
A par da segurança de titulação, que ele passa a ter mais instrumentos de defesa, né? Ele passa a ter instrumentos de defesa. Porque se for lá um miliciano, o traficante tomou, ele vai embora, mas ele vai lá no juiz, no doutor juiz, aqui, ó, tem a minha propriedade, ó, tira o cara de lá. A justiça tem que determinar, e o Estado, se fala Estado assassino, o município, aqui o Estado é o Estado que tem segurança pública, tem que fazer cumprir a decisão judicial. Não é que hoje eu não possa lá reclamar, mas eu solidifico, consolido o direito. E, ao consolidar, nesse aspecto pessoal, ser detentor dele e poder exercê-lo, eu também, por outro lado, tenho o conteúdo econômico, né? Eu posso ir lá no banco, estou adiantando, mas a Constituição está bem adiantada. Eu posso ir lá no banco e o banco aceitar hoje o meu imóvel, né? A legitimação que eu tenho, que depois até se convalida em propriedade, né? Mas eu posso ir lá e tomar um empréstimo, posso dar-lhe em garantia, né? Hoje, por exemplo, como que, por exemplo, a Caixa Econômica, que é um banco de fomento para reforma de construção, tem lá Construcar, não é propaganda, mas tem ela tem os programas, né, que possibilitam de forma beneficiada, né, incentivada a reforma. Então, por exemplo, hoje eu não posso, se eu tiver a casa que é lá na comunidade, eu não tenho como ir lá na Caixa Econômica, você pode me emprestar R$3.000 em 200 vezes, como quem tem o título vai lá e consegue, o Construcar, para reformar minha casa? Se eu titulo, ele vai ter isso. Aí você fala, ele foi lá, pegou R$1.000, tá bom. Mas a Caixa não vai dar a Caixa não dá R$1.000 a ele. A Caixa dá um cartão que ele possa comprar material de construção. Imagine você, né, quanto eu posso circular só nessa questão. 262 comunidades. É cifra bilionária. Bilionária. Hoje enterrada. Em que a pessoa com muito sacrifício, veja bem, quem empresta dinheiro a ela? Quem vai emprestar um consignado? Se ela for trabalhar com carteira tal, arrume um consignado. Quem vai emprestar? Quando tem que ter garantia do imóvel, né? Está na mão de agiota, pagando 5, 8, 7. Aí, ó, tá lá a milícia. Né? Tá lá o tráfico. Né? Por quê? Porque ela criou um ativo, está enterrado, porque não é reconhecido. O meu é. E veja que o meu eu comprei com dinheiro da Caixa Econômica. Estou pagando ela, mas eu comprei ela. Me permitiu. Quer dizer, ele que construiu com o dinheiro dele. Então, a gente tem que olhar o todo, né? Olhar o todo. Desde lá da origem constitucional, justiça social, solidariedade, mas desaguar e não é reconhecer, mas é para a pessoa. Mas ele vai inserir isso num contexto de fomento para todo o município. Por exemplo, pegar o município de Rio de Janeiro, numa situação degradada, né? Social, no aspecto econômico, financeiro, as contas apertadíssimas. Olha o fomento que eu posso trazer na época de pandemia. Então, é uma oportunidade, repito, né? Uma adjetivar espetacular. E você, assim, bem grosseiro, simplória para o município querer resolver. Muito simplória. Basta ter iniciativa, né? Basta ter diálogo. Até mesmo porque é uma obrigação, porque é uma omissão de longa data. É uma omissão. Isso é uma omissão, assim, rotineira, né? E fechando esse bloco para nós concluirmos, né? Veja, eu crio uma condição de cidadania. Né? Por que cidadania? Eu passo a ter igualdade contigo. Né? Você não pode ir lá no banco? Eu também posso. Eu passo a ter número, casa, CEP. Sou respeitado. Você quer entrar? Traz um mandado judicial identificado.
Não é na casa, a casa amarela com porta verde lá entrando pela rua tal. Né? Então, respeito à cidadania como um todo. Tenho igualdade, justiça social e trago a riqueza. Então, diria no popular, né? Quer mais o quê? Né? Para ser assim, bem coloquial, quer mais o quê? Basta ter vontade política. Né? Então, o que eu pude te falar? A origem constitucional, os instrumentos jurídicos que hoje estão na lei, né? O reconhecimento da titulação como direito real e expressamente também na lei da República 6.015/73, né? No artigo 67, inciso 41 ou 43. Falando rápido, porque eu já falei, está tudo lá. E veja, recupera, reconstrói direitos que a cidade esqueceu, por quê? Recupera a cidadania, a dignidade da pessoa humana e traga a riqueza, que é deles e está tapada com uma peneira. Né? Vou falar aqui do cancioneiro popular, né, que sempre tem que ter. O Rio é riqueza, cultura, né? É samba. Então, samba enredo é brilhantemente defendido na voz do intérprete Jamelão, né? Samba da Mangueira, que falava o poeta com muita clareza. Quem é uma estrofe que era o refrão, né? Diga ao criador, pergunte ao criador quem pintou essa aquarela, livre do açoite da senzala, preso na miséria da favela, né? Já diz lá a música. E são tantos carnavais que já se passaram, né? E tá longe de nós, mas está no coração e na maviosidade da sua voz, né? Assim, brilhantemente interpretada pelo nosso querido Jamelão, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Né? Então, que beleza. Que beleza. A música já diz, né, a verdade. E vou aproveitar mais um gancho para também lembrar num grande poeta, um grande compositor, e a música ilustra muito, né? Gonzaguinha, né? Gonzaguinha fala o seguinte, ó. Eu quero ter o quê? O que tem? Eu tenho que ter o quê? Direito. Então ele canta lá pra gente, né? Eu preciso ter o direito, né? Eu tenho que reconhecer o direito, né? Eu quero ser um cidadão, né? Eu quero ter uma nação. Então, vamos ver o mínimo, né? O mínimo é isso, né? É a dignidade da pessoa humana é alcançar o piso vital mínimo social. E o direito à moradia digna é um deles. Né? Sim. Bom, gente, vamos ter que ir para as considerações finais, né? Vamos fazer outra live com o nosso querido Wilson. Ele já conseguiu aí uma clareada aí para a gente, né? Com uma linguagem clara, uma linguagem que dá para a gente entender. Né? A gente, às vezes, vê aqueles discursos do pessoal do Supremo e não consegue entender nada que eles falam, e o Mendelson brilhantemente consegue falar de uma forma simples para a gente, para que todos entendam, né? Os pequenos, médios, grandes, empresários, pessoal da comunidade, entender o que é esse tema tão importante que é a regularização fundiária, né? Eu costumo falar sempre, né, que o Mendes até citou para mim uma frase do nosso amigo, nosso grande mestre, Robson Grace, que recuar jamais nem para dar impulso, né? Então, para as pessoas que ficam sempre colocando o impossível, não, fazer regularização fundiária é uma coisa impossível, tem traficante, tem milícia, tem isso, tem aquilo, não vai ter investidor, não tem regulação jurídica, não tem isso, não tem... Gente, é possível sim, tudo é possível. Né? Se nós juntarmos, se o setor produtivo do Rio de Janeiro nos dermos as mãos, a gente consegue aprovar tudo, as pessoas conseguem ouvir, desde que nós apresentemos um trabalho sério. Então, o Mendelson está aí, o nosso procurador do Estado, faz um trabalho de excelência, né, no Ministério Público. De Justiça, desculpa. Queria agradecê-lo pela presença dele, por ele estar aqui com a gente, né? Ele é um cara super ocupado e está participando desse projeto que ele, na verdade, trouxe para a gente, ele que vem estudando esse projeto há 2 anos, e nós abraçamos, vamos estar com ele, o que ele precisar, né? O Clube Empreendedor vai estar aqui, eu vou estar aqui também como cidadão, para o que o Mendelson precisar,
que a gente puder ajudar. O Bruno Salles, do setor financeiro, também já abraçou o projeto, né? O Eduardo Paes também já abraçou o projeto, achou o projeto fantástico. Então, agora é nos darmos as mãos, né? E irmos em frente. Mendes, muito obrigado. Queria dar uma boa noite para você, né? A todos os nossos amigos aqui que nos acompanharam, todos os nossos associados, todos os seus alunos, todos os seus amigos. Teve gente para caramba aqui, não dá para citar todo mundo. E queria suas considerações finais. Vamos no finalzinho, tem um videozinho do nosso patrocinador, né, que é a Interp, que está nos acompanhando. E mandar uma boa noite, um abraço a todos aí. Por favor, suas considerações finais, por favor. Primeiro, né, que é a grande palavra da vida, né? Gratidão e agradecimento, né? O convite muito me honrou, né? Muito embora sejamos amigos, mas o convite é muito honroso e também a todas as pessoas que se dispuseram a participar, né? A minha inquietude, eu tenho dificuldade também com a claridade, né? Mas, de todo modo, deu para quebrar um galho. Eu só vou falar 3 pontos muito rápidos. Primeiro, né? A questão da regulação fundiária, a questão hoje, diante de uma lei muito clara, muito bem elaborada, uma questão, vou adjetivar, simplória, prefeito de ser resolvida. Segundo, né, ela propicia, né, o que hoje nós falamos aí, o que a gente precisa, né? Resgatar a vontade, né? E até foi o lema não fazendo propaganda nenhuma política, mas foi o slogan do prefeito que ganhou aí, o Paes, né? Não estou falando dele, estou falando do lema, que até a palavra é muito boa. Tem que ter amor pelo Rio, né? E não há quem não tenha, né? Não há quem não tenha. Ou no botequim, na rua, na praia, andar, ter liberdade, né? Resgatar isso. E resgatar implica obrigatoriamente integrar as comunidades, porque elas não são dissociadas de nós. Elas nos pertencem, estão dentro da gente. Só estão obscurecidas, né? Escondidas, que é um grande erro. E, por último, né? Vai conclamar, né? Vou falar suplicar, porque não é a live dirigida a vários lugares aí, de outros lugares do Brasil, que eu já participei, né? É muito simples, basta querer. Nós podemos colaborar, né? Mas há várias outras pessoas, outros estudiosos, há livros escritos, até que tem formulários até prontos, né? O município vai criar as adaptações. Então, eu conclamo a todos os prefeitos, eleitos e reeleitos no último pleito, né? Que tenham atenção, o cuidado de não deixar de lado a regulação fundiária, né? Ela é essencial para soerguimento e recuperação dos municípios. É isso que era a minha última palavra. Agradeço novamente a todos. Peço desculpa pela movimentação, pelo tumulto, mas imagina, ser renovado, é o magistério, é isso, e isso é a vida. O direito de todos é o mesmo direito nosso, né? Então, vamos atrás deles. Obrigado, Leão. Obrigado. Com certeza.